Você está no podcast Farmacêutica. Então, para você que é da área farmacêutica ou que gosta da nossa área, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o farmacêutico Inácio Luvan e será um prazer compartilhar com você, aqui nesse podcast, histórias de farmacêuticos e farmacêuticas que estão se superando em suas áreas. Eu acho muito valioso saber como que farmacêuticos de sucesso pensam, como que essas pessoas tomam suas decisões, como enxergam os cenários. E foi por isso, para compartilhar essas visões, para que tenhamos o nosso papel farmacêutico cada vez mais forte aqui no Brasil, que eu criei esse canal. Então, eu espero que você aprecie cada episódio, que você pegue vários insights para aplicar na sua vida e desejo que você sempre tenha muito sucesso, muito êxito em tudo que você faz. E uma coisa importante e legal até da gente falar aqui, é que esse episódio é um oferecimento da Academia do Farmacêutico, a sua plataforma de educação e networking na farmácia, e que você pode acessar pelo site academiadofarmacêutico.com.br. Então, chegou a hora, bora farmaceuticar! Mas, quando eu me decidi mesmo em fazer farmácia, eu tinha 14 anos, eu fui numa amostra de profissões da UFMG. Pouco antes de eu me formar, veio a possibilidade de vir para a Alemanha. Então eu trabalhei no Brasil na indústria e aí eu saí do Brasil já indo para a Alemanha. E aí eu fui e foi um desafio muito grande de falar a língua, que é muito diferente. Então lá no início eu tinha muito medo de falar errado ou de das pessoas não me entenderem e tal. Então é uma prova que durou mais ou menos 1 hora. Eles me deram um artigo em alemão para ler, me deram uma bula de um medicamento e eles simularam uma situação como se eu estivesse atendendo um cliente na farmácia. E geralmente essa receita também ela é impressa, o que evita esse problema que a gente tem no Brasil, de você não entender o que o médico escreveu. Possível. Deixa eu falar. Então, nesses 2 anos, eu me preparei intensivamente todos os dias para essa prova final. Se você não passar na prova, eles te dão 3 chances. Se você não passar, você pode pegar sua mala e voltar para o Brasil. Ou você fica na Alemanha, mas você nunca mais vai ter a chance de ser farmacêutico. Uma estrangeira atendendo, eles ficam super felizes. Então se identifica, né. Nesse processo eu conheci vários brasileiros que moram aqui, que vêm diretamente para mim, porque quando, não entende: me explica, o médico falou, mas eu não sei como é que toma isso", enfim. A gente não, a gente tem um programa. Esse programa você seleciona o medicamento que você quer, e aí tem um robô que ele vai puxar o medicamento da máquina e vai te entregar na sua mão. É o Roa, Carla? É o Rova, ou comissionira. Meu pai sempre falava comigo isso. É a frase da nossa vida, da nossa família. Você pode e você consegue. Então isso eu levei pra minha vida sempre. Muito bom, gente! Olha, começando mais um episódio especial aqui. E hoje eu tenho o prazer de receber a Carla Celeste. Ela está do outro lado do Oceano Atlântico. Ela hoje está na Europa, ela mora na Alemanha, é farmacêutica, trabalha como farmacêutica na Alemanha. Vai contar pra gente sobre o mundo em que ela vive, trazendo insights aqui para quem hoje trabalha no Brasil e muito mais do que isso, né? Que ela passou para poder validar o diploma dela, para trabalhar como farmacêutica, sabe, para se superar. Eu já fiquei sabendo aqui de algumas informações privilegiadas e posso te garantir que esse episódio vai ser um daqueles que você vai colocar a estrelinha, que você vai dar o joia, que você vai comentar, que você vai mandar uma mensagem para Carla agradecendo ela por trazer não só o mundo da Alemanha, mas o mundo dessa farmacêutica, que você vai ver que tem um pensamento muito, mas muito interessante. A gente vai aprender muito com ela aqui agora. Carla, prazer ter você aqui nesse nosso ecossistema da Academia do Farmacêutico, tá bom? Eu tenho um apreço muito grande por todos nós que fazemos a farmácia andar. Você representa a farmácia, você representa o Brasil, né? Ela é mineira, viu, gente? Você representa Minas Gerais super bem. Então, gratidão por você ter escolhido farmácia aí na hora do seu vestibular. E conta um pouquinho pra gente sobre você, de onde você vem, suas origens, as coisas que você gosta. Quem que é a Carla e a Carla farmacêutica? Seja muito bem-vinda.
É um prazer estar aqui. Eu já segui você há muito tempo no Instagram, admiro muito seu trabalho. E eu acho que é muito importante nós, farmacêuticos, sempre estarmos juntos, né, para fortalecer ainda mais a nossa profissão, que é uma profissão muito bonita. Eu escolhi fazer farmácia porque eu queria, de alguma forma, ajudar as pessoas. Então, isso para mim é muito importante. É uma profissão que eu amo e eu não escolheria outra. Não faria Isso. medicina, É, escolheria farmácia. é isso que a gente busca. Você sabe que isso é uma das coisas, Carla, que eu gostaria de ter dito. É uma das frases que eu não posso dizer, mas eu adoro presenciar e testemunhar. Porque na época do vestibular, eu também estava em Minas na época do vestibular, eu prestei economia, eu prestei vestibular para história, e no Rio de Janeiro eu fui fazer astronomia, acredite se quiser ou não, e fui fazer a farmácia. Mas a história que eu gostaria de contar é a sua, e aí me cabe aqui a de respeitar, é incrível, filho. Parabéns, viu? Parabéns. E aí, Obrigada. esse intuito de contribuir, de ajudar, você foi parar na farmácia. E até uma curiosidade, Carla, a gente tem muitos alunos de farmácia que escutam a gente, que vê a gente, que tá na academia, enfim. E eu fico procurando os primeiros passos. Como foram os seus primeiros, sei lá, períodos, assim? O que que você enxergava que seria o futuro da Carla, assim? Você se recorda disso? Sim, o meu avô, ele era farmacêutico, praticante, eu não sei como fala no Brasil, que ele tem uma palavra certa, me esqueci agora. Então, o pai dele era farmacêutico e ele trabalhava com o pai dele. Então, eu sempre ouvi do meu avô, de parte de pai, sempre histórias de como era na farmácia, que antigamente no interior de Minas o pessoal não ia para o médico, o pessoal procurava o farmacêutico para poder resolver os problemas deles. E aí, qualquer problema que eu tinha, meu avô sempre tinha uma solução. Na época da adolescência com espinha, ele me dava aquele elixir de cará que eu tinha que engolir. Enfim. Mas quando eu me decidi mesmo em fazer farmácia, eu tinha 14 anos. Eu fui numa amostra de profissões da UFMG. Eu estava no ensino médio. E aí eu fui visitando todos os stands de todas as profissões. E aí quando eu cheguei no de farmácia, eu fiquei assim, maravilhada com a possibilidade que essa profissão traz pra gente. Eu poderia trabalhar na indústria, poderia trabalhar no hospital, eu poderia trabalhar com manipulação de medicamentos, eu poderia trabalhar em laboratório, na farmácia, eu podia ter uma clínica farmacêutica. E eu sou uma pessoa muito ativa, e eu acho que eu não me veria no futuro sentada no computador com números. Então, eu queria uma coisa que eu pudesse ser ativa. Então, é, também com a possibilidade de poder ajudar outras pessoas, né? Foi a profissão que mais se encaixou. E se você conversar com os meus pais, eles vão falar, não, a Carla sempre falou que ia fazer farmácia, né? Então, essa foi a profissão, assim, acredito que Deus tem para cada um plano e ele colocou esse desejo no meu coração. Que maravilha, que maravilha. E você vai lá, estuda, faz a faculdade, aí Sim. na sua formatura, como é que você está vislumbrando como é que você vai canalizar agora esse conhecimento, né? Você tem ali a Uhum. chancela, o diploma. O que está acontecendo agora no mundo da carne? Então, pouco antes de eu me formar, veio a possibilidade de vir para a Alemanha. Então, eu trabalhei no Brasil na indústria e aí eu saí do Brasil já indo para a Alemanha. Então, quando eu cheguei aqui, aí começou todo o processo, né, de, ok, eu vou para a Alemanha, então eu vou trabalhar como farmacêutica, esse sempre foi meu objetivo, né? Então, começou todo o processo de documentação, do que precisava aprender a língua alemã, que era o mais importante, eu tinha que sobreviver. Você já tinha uma noção de alemão? Você já estudava alemão? Era uma cultura que você já acessava ou não? Você estava do zero ali? Não, não tinha, nunca aprendido alemão, não tinha muita noção. Eu sei que antes de eu vir para a Alemanha, eu fiz um curso de alemão rápido na UFMG.
a UFMG oferece, eu não sei ainda, mas na época oferecia o curso de línguas, que você pagava um valor por semestre, então eu fiz o A1.1 no Brasil, então eu queria vir para a Alemanha sabendo pelo menos cumprimentar, sabendo falar os números, o alfabeto, mas assim, quando você fala uma língua nova, que é tão distante da nossa língua, que a gente não tem nada no nosso dia a dia, porque no Brasil a gente escuta pelo menos música em inglês, em espanhol, né? De alemão não tem nada no Brasil. Só os carros, né? BMW, VW, o Volkswagen, enfim. Mas, e aí eu fui e foi um desafio muito grande de falar a língua, que é muito diferente. Então, no início eu tinha muito medo de falar errado, ou de das pessoas não me entenderem e tal. Mas aí eu fui e eu coloquei um objetivo, ok, eu vou aprender alemão, então eu vou conversar só em alemão. Então, com todas as pessoas ao meu redor que eu convivia no meu dia a dia na Alemanha, eu só falava alemão. E isso me ajudou muito. Então, eu troquei a configuração do computador para alemão, do celular. É, eu comecei a escutar músicas em alemão. Eu gosto muito de música evangélica, então eu descobri uma igreja evangélica aqui na Alemanha, a Hillsong, que tinha as músicas que eu já escutava no Brasil em português e em alemão, então era mais fácil de associar. Então, eu abracei mesmo a língua. Eu falei, agora a gente vai ficar junto aqui, eu vou aprender. E isso me ajudou muito no processo de até começar uma vida nova, porque eu vejo aqui na Alemanha tem muitos brasileiros também que moram aqui há 20, 30 anos e eles mal falam a língua. Não só brasileiro, Sim. então eu falo de vários países, porque a Alemanha abre muita porta para estrangeiro aqui também, né? Que legal. Isso. Aí você, então você tem agora, vai, dois desafios. Um, Sim, língua sim. e a farmácia. Você já tinha, enfim, tinha alguém que já tinha passado por esse caminho? Eu digo, você conheceu algum farmacêutico que te ajudou? Como foi a sua orientação no sentido de validar o seu diploma de farmácia? Então, eu não conhecia na época nenhum brasileiro que aqui na Alemanha, ou pelo menos no meu estado onde eu moro, que estava passando pelo mesmo processo que eu. Eu não tinha noção nenhuma. Então, em 2019, depois que eu terminei o primeiro curso de alemão, eu comecei a fazer um estágio numa farmácia aqui na Alemanha, porque eu queria me familiarizar com o mundo farmacêutico aqui, com a língua, com os medicamentos também, que são diferentes dos nossos. Então, eu comecei a pegar muito apoio com os meus chefes alemães, que aí eles ligavam pro, por exemplo, que seria no Brasil como CRF, os órgãos responsáveis, e iam colhendo as informações. E como eu era a única brasileira na época do meu estado que estava validando o diploma, Uhum. não tinha muita informação. Então, foi entre erros e acertos, esse processo durou mais ou menos uns 2 anos, para eles falarem, ok, Carla, você é farmacêutica, e aí esse processo não acaba aí, que aí vem depois as provas, né, para validar o diploma. Uau, uau. Conta um pouquinho pra gente. Que imagino que você tenha passado um aperto aí, porque você vai ter que estudar agora farmácia em alemão. Isso. Então, é um pré-requisito para começar a validação de diploma é que você tenha até o nível B2 de alemão. Isso eu fiz. Uhum. E aí, a partir desse momento, eles falaram, ok, você pode ir para a primeira prova, que é a Fachsprachprüfung, que seria uma mistura entre você tem uma ideia do que é farmácia e você fala alemão. Uhum. Então, é uma prova que durou mais ou menos 1 hora. Eles me deram um artigo em alemão para ler, me deram uma bula de um medicamento e eles simularam uma situação como se eu estivesse atendendo um cliente na farmácia. Então, na época foi perguntado sobre o omeprazol, como que seria, como que ele funciona no corpo, o que que é o medicamento, para que ele serve. E eles me deram uma receita. Uma diferença muito grande do Brasil e da Alemanha é que na Alemanha as receitas são padronizadas. Então, qualquer lugar que você for na Alemanha, para qualquer médica, é uma receita padronizada. Então, o que é fácil e fica mais organizado.
E geralmente essa receita também ela é impressa, o que evita esse problema que a gente tem no Brasil de você não entender o que vai escrever. Possível? Deixa uma luz. Então, tem as vantagens que a Alemanha é um país extremamente organizado. Então, isso ajuda também no processo de aprendizado, porque você tem um padrão, mais ou menos, do que você vai aprender. Enfim, eu passei nessa primeira prova, e ao passar por essa prova, eu recebi uma autorização de trabalho, que aí durante 2 anos eu poderia trabalhar como farmacêutica, mas não sozinha, sempre tinha um outro farmacêutico já formado, né, responsável por mim. E esses 2 anos é o tempo que eles nos dá para preparar para a prova final, que é o Kenntnisprüfung, que é a prova que vai ser perguntado tudo desde o seu primeiro semestre até o dia que você formou. Então, pode ser perguntado fórmula química, interação de medicamento, ação de medicamento, efeito colateral, plantas. Isso também foi um desafio, porque as plantas do Brasil não são iguais às da Alemanha. A gente tem também completo. O clima é totalmente diferente, né? Enfim, a flora e tudo mais. E a parte de lei, que aí não tem que comparar com a do Brasil, que realmente você tem que estudar do zero. Então, nesses 2 anos, eu me preparei intensivamente todos os dias para essa prova final. E, como eu já havia comentado antes, realmente você estudar a língua e estudar farmácia de novo. E isso num período de 2 anos, que eles te dão. Se você não passar na prova, eles te dão 3 chances. Se você não passar, você pode pegar sua mala e voltar para o Brasil. Ou você fica na Alemanha, mas você nunca mais vai ter a chance de ser farmacêutico. Então, é uma pressão muito grande, porque não é aquela se eu não passar hoje, eu vou tentar de novo, de novo, de novo. Eu vou tentar daqui 5 anos. Não, eles te dão um prazo de 2 anos, e nesses 2 anos você tem 3 chances. O que fez uma pressão também muito grande. Então, nesses 2 anos, eu vivia praticamente para estudar. O meu mundo era estudar. Se eu não fui no Brasil visitar minha família durante esses 2 anos, as visitas que eu recebi, eu falava, tudo bem, mas eu vou estudar um pouquinho, você espera que eu já tô voltando. É, às vezes que eu viajei, tipo, uma viagem curta para visitar algum amigo, que às vezes eu precisava de um tempo também para relaxar, eu levei meu computador e meus livros juntos. Então, foi um processo de muita dedicação e que valeu a pena. Depois de 2 anos, graças a Deus, eu posso falar que eu sou approbiert, que é o termo que usa aqui na Alemanha. Eu sou farmacêutica aqui. Uau, parabéns, viu? Parabéns. Então a gente está passando aqui no Brasil por um entendimento, por um estudo, nesse sentido de uma chancela através de uma avaliação. Então, o nosso conselho, fazer também uma espécie de avaliação, e um outro caminho também é de se fazer um acompanhamento, ou seja, no exercício, o ano 2025, você tem que ter X pontos de cursos ou de aulas que você fez, frequentou, para garantir uma certa atualização. Sim, Fiz uma entrevista com um farmacêutico da Inglaterra e ele me falou sim. que existe, uma espécie de uma prova anual de conhecimentos Entendi. a validar Uhum, que você está no exercício, está na prática, não é? E uhum. a Alemanha tem alguma coisa semelhante? Assim, você teve o êxito, agora é farmacêutica mesmo, e depois você tem alguma espécie de avaliação ou prova, ou tem que ter alguns pontos de estudo, alguma coisa assim? Quando você se forma, o que seria o CEF no Brasil chama que é a Apothekerkammer. Eles oferecem mensalmente cursos de atualização. Isso também é uma qualificação que eu fiz depois da minha prova, chama ATINA. O que que é o ATINA? ATINA é o farmacêutico que pode consultar pacientes, que é o que já tem há muito tempo no Chile, que no Brasil está começando, ou na época que eu comecei a faculdade, estava começando em 2012. Então, é uma escolha do farmacêutico se ele quer se atualizar, né? Mas é sempre oferecido. E essa especialização que hoje eu fiz e tenho, eu posso consultar pacientes
E aí, por cada paciente que eu consulto, o plano de saúde paga para a farmácia, não para mim, infelizmente, 80 euros. Seria como eles estão começando a inserir aqui na Alemanha essa questão do consultório farmacêutico mais dentro do ambiente de farmácia, entende? Aqui não é obrigado a se utilizar, é uma escolha pessoal. Mas eu escolho fazer isso porque a cada mês é tanto medicamento novo que vem. E se você não se atualiza, o cliente chega lá e você tá assim, né? Eu não sei o que que é isso. Então eu escolhi me atualizar. Incrível, incrível. E, Carla, agora conta pra gente um pouquinho como que é o seu dia a dia, como que é o seu trabalho, como que é a sua semana, o que que você tem de desafio. Eu imagino que tem algum desafio, não sei, com a equipe, ou com o cliente, ou com a região, enfim. Conta pra gente como que é o seu mundo aí. Assim, o ambiente de farmácia aqui na Alemanha é um ambiente muito tradicional, porque o farmacêutico passa para o filho. Então, geralmente, o farmacêutico casa, tem filho, o filho dele estuda farmácia, então ele sabe que ele vai virar farmacêutico. Então, é meio que tradicional aqui na Alemanha, vamos dizer assim. Então, você tem um ambiente de colegas de trabalho que são muito alemães. Só que, por outro ponto, na Alemanha, aqui tem muita falta de mão de obra. Muitas, eu acredito, tem um dado do ano passado de 800 farmácias que fecharam na Alemanha por falta de mão de obra. Então, agora, eles estão abrindo muito mais a porta para estrangeiro, porque os alemães não estão dando conta de cumprir a carga horária, questão de saúde, licença maternidade. Então, assim, realmente está em falta. E aí é uma vantagem para quem é estrangeiro, estudou farmácia e quer passar por esse processo de ter a oportunidade aqui. Então, às vezes, eu tenho muita dificuldade com o cliente que assim, aqui o pessoal vive muito. Então, eu tenho muitos clientes que vão pessoalmente na farmácia que tem mais de 80 anos, tem mais de 85, enfim. Então, quando eles veem uma carinha, ela não é loira, não tem um olho azul, ela é estrangeira. Então, eu vivo praticamente todos os dias clientes que falam, eu não quero que ela me atende, eu quero ir pro colega alemão. Olha. Ou o que eu vivia umas semanas atrás, eu tô com um problema, intestinal, mas eu acho que você não pode me ajudar, me passa para outra colega. Uhum. E aí eu tenho que mesmo que ter aquela postura, não, eu sou farmacêutica, eu passei pelo processo aqui, eu sou igual todo alemão, ou até um pouco mais, porque a gente estuda muito mais no Brasil, aqui a faculdade é só 4 anos, no Brasil a gente estuda 5, e eu estudei 2 vezes, então, né, então é um processo, assim, que você não tem que levar pro pessoal, você tem que entender as pessoas como elas são. Por outro lado, quando um estrangeiro vem na farmácia e vê uma estrangeira atendendo, eles ficam super felizes. Então se identifica, né? Nesse processo, eu conheci vários brasileiros que moram aqui, que vêm diretamente para mim, porque quando não entende, me explica, o médico falou, mas eu não sei como é que toma isso, enfim. Tem um ponto positivo e negativo. Então, eu trabalho hoje numa farmácia, e aí o que é muito forte na Alemanha e que eu comecei a fazer também é trabalhar com asilos. Então, 3 vezes na semana, mais ou menos, eu trabalho só com asilos e 2 vezes na semana com atendimento ao público, né? Que seria ali no caixa mesmo. E como funciona? Aqui na Alemanha é uma população muito, muito velha, a população é cada vez mais velha, e esses idosos não têm os filhos que cuidam. Porque no Brasil a gente ainda tem aquela tradição, eu vou trazer a mamãe e o papai para morar com a gente, ou mora perto, vai todo dia lá, cozinha, dá um medicamento, porque não tem isso. Então, realmente, quando os idosos, eles começam a ser mandados pelos filhos, ou às vezes eles nem têm filhos, já direto pro asilo. E aí, como eles tomam muito medicamento, aqui a gente fala um processo que chama Feblisterol. O que que é isso? A gente tem um plano de medicamento que o paciente toma, e esse comprimidinho, ele vai ser empacotado por horário e por dia. Então, ele recebe ali um pacote de manhã, horário do almoço, à noite e antes de dormir, os medicamentos dele lá
tudo bonitinho. Ele só precisa abrir o pacotinho de plástico e tomar o medicamento. Isso é o que eu faço hoje. Eu recebo os planos dos pacientes e, e também nesse processo tem que fazer uma pequena análise do que se o medicamento é apropriado ou não. Porque acontece muito do paciente ele ter vários médicos. Então, ele tem o médico geral, o clínico geral, e ele vai para o psiquiatra e ele ainda vai para o ortopédico, pro orto... ortopedista, isso, desculpa, pro ortopedista que passa um outro medicamento para ele. Então, aí, eu faço, tipo, eu pego esses três planos diferentes, faço uma análise deles, e aí eu tenho que sempre estar praticamente todos os dias em contato com os médicos. Olha, a paciente Maria, ela não pode tomar esse medicamento porque o outro médico passou esse também. Uhum. Isso é muito forte na Alemanha, eu gosto muito disso, porque evita muito problema, né? E a qualidade de vida e a saúde do paciente está sempre em primeiro lugar, sabe? E eu gosto muito de fazer isso. Que incrível, que incrível. Eu gosto de usar um termo que é o farmacêutico, é matriz, ou seja, nós somos um profissional que a gente consegue correlacionar outros profissionais, igual você citou, o clínico, o psiquiatra, o ortopedista, talvez o dentista, talvez o fisioterapeuta, talvez um nutricionista, não é? E isso é incrível. Aí você traz isso como um presente para mim. Eu imagino que quem me acompanha fala, a matriz aí instaurada, funcionando, né? Que a gente tem um certo desafio ainda com isso, cultural. E Carla, no sentido de remuneração, como e também visibilidade e valorização, né. Como que é a farmacêutica, o farmacêutico no contexto social na Alemanha e no contexto econômico? Então, a Alemanha é um dos países da Europa que mais paga, né? Tirando a Suíça, que a Suíça é o primeiro lugar. E não, a Suíça não está na União Europeia, mas, né, é no mesmo espaço ali. Uhum. A Alemanha paga muito bem, o farmacêutico é muito valorizado aqui, é muito respeitado também. E então, assim, você está acima da média do salário mínimo. Então, pelo menos o dobro você recebe. E a questão na Alemanha com benefícios não é como no Brasil, né? Eu posso explicar um pouquinho como funciona. A partir do momento que você entrou na Alemanha, você é obrigado a ter um plano de saúde pago. Não existe o SUS, né? Então, se eu vou ficar aqui 1 ano, 2 anos sem trabalhar, eu tenho que pagar no meu bolso. Então, é descontado do salário. Um plano de saúde, o transporte é você que tem que arcar, né? Só que eu tive o benefício, por exemplo, do meu chefe, e ele falou: não, você é um funcionário essencial na minha farmácia, então eu vou te dar um carro para você vir. Porque geralmente também eu trabalho em 2 farmácias, ele tem 2, então às vezes um dia eu tenho que estar em uma, em outra, então esse benefício foi me dado, mas não é obrigatório. Que a Alemanha não tem essa cultura de dar ticket de alimentação, vale transporte ou vale gasolina, que não existe isso. Isso você tem que arcar por si mesmo. Mas depende do seu empregador. Então, eu tive muita sorte. Eu já tive empregadores muito ruins, que nem comprava água para comprar para tomar na farmácia. E eu tive esse agora que ele valoriza demais o funcionário, porque ele sabe o quanto que o farmacêutico aqui é essencial, o quanto que falta mão de obra, né? E sem a gente aqui, a farmácia pode fechar. Uhum. Porque enquanto a farmácia está aberta, tem que ter um farmacêutico. Então, sim, sem a gente, não funciona. Incrível, incrível. E a questão de tecnologia? Você tem, a sua farmácia se parece com uma farmácia nossa aqui? Como que é isso? A Alemanha é muito tecnológica porque o alemão é muito prático. O alemão não quer suar, ele não quer ter muita mão de obra, ele quer uma coisa prática e inteligente. Então, por exemplo, os medicamentos no Brasil, eles estão em gavetas. Então, você quer um paracetamol, você abre a gaveta na letra P. A gente não, a gente tem um programa. Esse programa, você seleciona o medicamento que você quer, e aí tem um robô
que ele vai puxar o medicamento da máquina e vai te entregar na sua mão. É o ROA, Carla? É o ROVA, ou comissioneira. Oba, legal. Isso, é o ROVA ou comissioneira automática. Tem várias marcas, né? Mas é bom que você já conhecia o ROVA. Então, é muito prático, porque às vezes você tem um paciente que tá com 12 medicamentos na receita, e aí você vai abrir cada. Não, você fica lá, dá no computador o que você precisa, e aí ele vai e entrega na sua mão, praticamente. Formidável. Eu vi uma vez numa feira, mas aqui no Brasil eu ainda não sei se tem, talvez tenha, mas eu não visitei uma farmácia que tenha isso. Que é ao invés de termos as prateleiras, Uhum. onde estaria perfumaria, não sei, primeiros socorros, alguma coisa assim, são telas touchscreen, e aí você já viu isso aí? Você já mexeu com isso? Tem na sua farmácia alguma coisa assim? Ou não? Tá só ainda no medicamento? É, só a questão do medicamento mesmo. Na Alemanha, eu acho muito bonito como eles tratam o medicamento. Eu gosto muito, porque tudo que é precisa de receita, ele fica dentro desse robô, dessa máquina, desse robô. Ele não pode ter acesso às pessoas que entram na farmácia, os clientes. Então, você vai ter, porque a farmácia no Brasil parece um supermercado. Você vai encontrar ração, chinelo, é, enfim. Gente, é, a Carla vem de Minas Gerais, tá bom? Em Minas Gerais a gente tem uma rede que vende ração, que vende chinelo, que tem um conceito diferente. Vamos? Que é um conceito de supermercado. E tem um outro cenário no Brasil que às vezes tem e às vezes não tem, né? Mas segue. Nos Estados Unidos, por exemplo, é um shopping, a farmácia é um É um shopping. shopping. Tem de tudo até medicamento. Então, na farmácia na Alemanha só vai ter coisa na farmácia relacionada à saúde. Por exemplo, você vai ter uma parte de cosméticos, mas o cosmético está relacionado à saúde. Porque se você tem uma doença, uma dermatite, uma neurodermites, então ali vai ter cremes para você. Então vai ter protetor solar, porque isso está relacionado à saúde. Vai ter pasta de dente, porque isso está relacionado à saúde, entendeu? Então, existe. Quando eu estudei leis, em farmácia alemã, eu precisava de saber disso. O que que pode e o que não pode ter. Uhum. Na parte onde o cliente entra e ele vai ver, aqui está o balcão atrás de mim, vai ter uma prateleira com medicamentos que o cliente não pode ter acesso. Por quê? Ele só vai ter acesso se eu tiver é, feito uma consulta antes. Por exemplo, o ibuprofeno não vai estar lá onde estão os cosméticos. Ele não pode simplesmente pegar um ibuprofeno e levar para o caixa e pagar. O cliente vai chegar até mim e vai falar: Eu quero ibuprofeno. Eu vou perguntar: Você tem outras doenças? Você toma outros medicamentos? Aí, por exemplo, se ele falar: Não, eu tenho problema de pressão, minha pressão é alta. Então, eu vou falar: Ibuprofeno não é o melhor medicamento para você. Ou vem um cliente e fala, eu quero aspirina, e ele tem asma, eu vou falar, esse medicamento não é melhor para você, eu vou te dar aqui o paracetamol, Uhum. né? Então, sempre todos os medicamentos relacionados à gripe e etc., você precisa de fazer uma consulta. O que eu acho muito legal, porque você realmente tem um ambiente de saúde, Uhum. né? Não tem um ambiente de shopping ali na farmácia. Legal. Carla, uma curiosidade. Como que é a questão de escala? Você trabalha em plantões, são turnos? Você tem férias no ano? É, Sim. É, A farmácia, por exemplo, onde eu trabalho, geralmente é assim, fica aberta de 8 às 7 horas da noite. E de segunda a sexta e no sábado de 8 a 1 da tarde. Domingo é fechado e à noite é fechado. Não existe esse negócio que a farmácia fica aberta 24 horas. Mas, pela lei na Alemanha, é, não pode, você sempre tem que ter disponível acesso a medicamento. Porque, por exemplo, eu fui no hospital agora com meu filho e ele tá com uma crise de asma, ele precisa de salbutamol. Então, o que que a Alemanha criou? Ela criou uma regra que todos os dias tem pelo menos 2 ou 3 farmácias de plantão na sua cidade. Uhum. Então, aí, quando a farmácia, por exemplo, fecha às 7 da noite e abre no outro dia às 8 da manhã, nesse período de 7 até às 7 da manhã, vai ter um farmacêutico fazendo plantão, Uhum. né? Essas escalas de plantão eu ainda não faço,
porque o meu chefe falou, não, eu prefiro que um homem faça isso, é mais seguro, né? Porque você tem que ficar 24 horas ali aberto, né? Mas existe essa escala de plantão. E a questão das férias, isso vai de empresa para empresa. Tem empresa que dá 30 dias, tem empresa que dá 33 dias por ano e tem empresa que dá 36 dias por ano. Então, varia muito. E as férias você pode decidir quando você tira. Por exemplo, eu quero ir para o Brasil esse ano, mas eu quero ficar 2 semanas. Uhum. Então, 2 semanas são 14 dias, mas na Alemanha conta como? Se você trabalha de segunda a sexta, 5 dias. Então, o que seria no Brasil 14 dias de férias, pra gente são só 10 dias, que é bem legal. Maravilhoso. Quando eu vi nessa regra, eu falei, não é 14 dias, são 10 dias. Então, assim, é bem legal. E aí você pode tirar, por exemplo, você tem um compromisso, você tem, sei lá, você quer ir para um show em uma outra cidade, você fala com o meu chefe, eu posso tirar esse dia de férias um dia só? Então é bem assim, mais dinâmico, mais tranquilo, assim, do que no Brasil. Porque no Brasil, pelo menos quando eu trabalhava na indústria, eu tinha que tirar um mês de uma vez. Uhum. Aqui não, você pode tirar quando você precisa. Imagina. Bem de calma. Ah, Carla, que maravilha, que maravilha. Olha, vou te fazer uma pergunta agora para para gente fazer uma volta no tempo aí. Eu Uhum, imagino que em algum momento, sei lá, uns 20 anos atrás, né, já? Não, uns 20 anos não, uns 10 anos atrás, 10 para 15 anos atrás, em algum momento você devia estar, não sei, em Belo Horizonte ou ali perto, recebendo o seu diploma. Deve ter tido uma uhum, solenidade, uhum, uma coisa, assim, né, da formatura. E normalmente os momentos de encerramento de ciclo é a abertura também de um novo. E você já contou até que já estava olhando para a Alemanha no período da formatura. Eu gostaria que você enxergasse aquela Carla daquele momento ali, e se talvez até você olhando para o público, né? Talvez tivessem pessoas ali que você ama e admira e respeita e tal. O que que você poderia dizer se você pudesse voltar no tempo para aquela Carla, daquele momento, sabe? Daquela tarde ou daquela noite ali, sussurrar no ouvido dela e falar, ó, Carla, É, eu queria não tenha medo, vai dar tudo certo, confie em Deus, tem um plano, esteja organizada, porque isso é muito importante, você ter uma meta, um objetivo, e aí você realmente fazer uma planilha e saber o que você precisa estudar, se informe e estejam com pessoas que é, estão, não assim, que alguém seja melhor que o outro, mas que estejam no mesmo nível, que queira o mesmo que você, né? Porque o que me ajudou muito também na época foi estar com pessoas, colegas de trabalho, chefe que estavam com o mesmo objetivo que eu, então ajudou bastante. E aí, o mais importante, não tenha medo, tenha fé que vai dar certo. Eu lembro que antes de começar o meu primeiro dia de curso de alemão na Alemanha, eu chorava, eu falava assim, a professora só vai falar alemão, o que que eu vou entender? E graças a Deus, deu tudo certo, assim. Realmente tenha coragem, tenha um objetivo e vai dar certo. Se você quer, meu pai sempre falava comigo isso. É a frase da nossa vida, da nossa família. Você pode e você consegue. Então, isso eu levei pra minha vida sempre. uau, uau. Carla, que presente que você nos deu aqui hoje. Alegria demais te conhecer, te receber, poder ouvir sua história. E quero também te agradecer por compartilhar, porque é muito mais prático a gente guardar para o nosso mundo, né, do que colocar isso na rede. Então, é provável, eu alucino aqui, que em algum momento a internet tem esse negócio legal que a gente grava aqui hoje, e talvez alguém daqui anos, 5 anos, 10 anos, pode ouvir isso e chegar e tocar aquele coração. Às vezes a pessoa quer ir para a Alemanha, vou, não vou, vou, não vou. Meu Deus, pô, a Carla já foi, eu não vou também, né? E Então, é frio, hein? traz o casaco, nem traz o casaco, né? Vai ter que comprar aí, porque o casaco daí eu sei que é diferente É do que diferente. É. é uma semente que você traz pra gente
sabe, de luz, de vibrações boas e tal. E eu te agradeço muito por isso. Honro a sua vida e sua vida farmacêutica. Que bom que você fez farmácia. Que bom que desde os 14 anos você já queria ser farmacêutica, tá bom? E compartilhar tanto aqui pra gente, trazer tanto aqui pra gente. Muito obrigado de verdade, viu? Eu que agradeço, foi um prazer poder compartilhar um pouco da minha vida com vocês. Espero que sirva de inspirações para outros farmacêuticos que queiram falar alemão. E é isso, eu tenho muito orgulho, assim, de ser brasileira. Eu não perdi a minha identidade. Todo mundo sabe, eu sou brasileira e amo meu país demais e fico feliz em poder representar um pouquinho do Brasil aqui pra gente, na Alemanha. Fantástico, fantástico. Farmácia, se você curtiu, gostou desse episódio, comente, mande uma mensagem para mim, para Carla, a gente vai adorar receber esse carinho, tá bom? E a gente se vê no nosso próximo podcast ou em algum encontro desse mundão farmacêutico. Roda a vinheta.